Olá, povo. Aspectos da sociedade e família. Vamos lá. A imagem da família. Antes do século XVI, a importância dada ao trabalho na era medieval é sinal do valor sentimental que as pessoas atribuíam ao ofício. Então, o que isso quer dizer? A iconografia medieval são essas artes que representam a realidade, que foi a que eu coloquei aqui. Ups. Que eu coloquei aqui no cantinho, esse vitral que ficava nas igrejas, enfim, elas representavam a realidade. É como se fossem fotos da realidade daquela época, tá? E aí o trabalho era dado-se muito forte, e família não. E aí a vida do homem só se dava e fazia sentido se fosse pelo trabalho. Se não trabalhasse, você não era ninguém. Então a gente entende aí que criança, então, não tinha papel relevante, porque ela não podia trabalhar. E a família do Senhor da Terra, ela é representada por camponeses, supervisionando o trabalho, participando de eventos, né, de jogos, de momentos ali, de pseudo-relaxamento. E o homem não está sozinho. A mulher e a família participam do trabalho e estão juntos nas salas e nos campos. Porém, todos trabalhando, tá? Não é tipo um momento família. É sempre quanto mais gente, melhor, porque é equipamento. Não se trata de cenas de família, tá vendo? Então, as crianças, elas estão ausentes no século XV. Crianças eram, quando nasciam, elas eram adultos, né? Elas não tinham nome de crianças, então elas é como se os pais só esperassem, só davam atenção quando elas começavam a ter idade de trabalho. Então a adultez aí se dava lá para os 8 anos de idade, né? Então morria-se aos 25, aos 30, né? Aos 30 era idoso, porque era quando tinha capacidade de trabalhar. Aí era alguém passível de ser percebido. A rua virou tema, né, dessas imagens medievais da iconografia, e era um lugar onde se praticavam os ofícios, a vida profissional, as conversas, espetáculos e os jogos. Então não tinha uma diferença entre vida privada e vida pública. Tudo era feito na rua. Em casa era muito básico, nem havia porta, né, dependendo da condição financeira. A vida privada rechaçada na Idade Média invade, então, essa ideia da arte, que aí representa que ela foi classificada em 2 grupos. Primeiro, dessa primeira imagem, que é o namoro, a farra, a margem da vida social, né, nas tabernas, boêmios e os vagabundos, era tudo misturado, uma agonia só, e do grupo da vida em família, representado pela família reunida, mas não significa que havia afeto. Era só duas ideias que se tinha. O homem tem essa liberdade de pintar miséria, no bom português, mas ele tinha que manter essa imagem familiar, de estrutura familiar, certo? Porque aí sim era a galera dada ao trabalho. Da família medieval à família moderna. Do século XVI e XVII, modificou-se as relações internas com a criança. Então a galera começou a enviar seus filhos para outras famílias, para que elas morassem lá e começassem suas vidas. Então, basicamente, eram enviadas suas crianças para outras famílias com mais poder econômico para que elas aprendessem a trabalhar. Então, basicamente, elas aprendiam sobre afazeres da vida, mas para serem empregados de famílias ricas. Só que tratados, vamos dizer assim, com certo afeto. Eram considerados filhos, só que com outras funcionalidades. O serviço doméstico se confundia com a aprendizagem como uma forma comum de educação. Então, aprendia-se a cozinhar, a limpar, a costurar, a plantar, a colher, enfim, tudo que fosse da época de atividade doméstica, ela era ensinada, certo? A transmissão do conhecimento era garantida pela participação familiar das crianças na vida dos adultos. Então, não havia um filtro. Tudo era de todos e de conhecimento geral. Então, às vezes, muitas informações eram excessivamente dadas às crianças fora da época, né? E às vezes desnecessárias mesmo. Outra coisa era a família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental. Então, ela era norteada basicamente pela igreja. E aí ela ditava as regras morais e sociais. Mas sentimentais podia deixar para depois, porque, enfim, cada um com seus problemas, né? A família do fim do século XV, ainda ligada a hábitos medievais de aprendizagem em casas estranhas, ela distanciou-se da família da segunda metade do século XVII. Já tem uma diferença entre o século XV e XVII, porque o século XVII já começou a ser organizado ao redor das crianças. Mas não quer dizer que é porque as crianças são fofas, é porque tinha outra ideia, tá? Vamos lá. Família medieval. Ela cumpria a função de assegurar a transmissão da vida, dos bens e dos nomes,
mas não tinha uma relação com sensibilidade. Não havia preocupação com a criança. Já a família moderna, ela permanecia sem amor, mas com uma preocupação com as crianças, porque ela começou a se preocupar com a educação, que foi um acontecimento assim forte do início dos tempos modernos. Foi tipo, vamos criar um espaço para reunir um monte de crianças e ensinar elas algumas coisas? Vamos, não vamos esperar elas ficarem adultas para fazer isso? Vamos, né? Então a gente vê nessas fotinhas, essa foto de baixo, que tipo era um casamento que tinha vários filhos, a família se dava assim, com várias crianças, quanto mais melhor, mas afeto não. Tanto é que nas fotos dava para ver a tristeza e o medo das pessoas. Aí temos um breve resumo aqui, como se fosse de passos, a partir do século X. A família não tinha expressão no século X. E só depois, em decorrência das oscilações do Estado, né, os jogos de poder e de governo, de que cada um entendia sobre as coisas, a concepção de linhagem, a questão da geração ganhou força. Mas não a divisão de patrimônio. Então, é tipo, manchar a imagem da família era uma questão fortíssima, né? Principalmente para a mulher. No século XV, as crianças, mas um grupo específico, os meninos, eles passaram gradativamente a serem educados em escolas. E a família começou a se concentrar em torno dessa educação. As meninas só vão ter acesso à escolaridade no final do século XVIII e no início do século XIX. Olha a diferença, os meninos entram no século XV e as meninas só entram 4 séculos depois, basicamente. 3 séculos, 4 séculos depois. Muito tempo depois. Enquanto isso, elas só ficavam nos afazeres domésticos, né? Século XVI começou-se a operar mudanças na família medieval, que vão se estender, né, nessa absorção, nessa repaginação de família até o século XVII, quando a situação da mulher é também alvo de mudança. A perda gradativa de seus poderes, o que culmina no século XVI, com a formalização da incapacidade jurídica da mulher casada e a soberania do marido na família. Qualquer ato da mulher tinha efeito legal, apenas se autorizado pelo marido. Uma legislação que estabelecia a desigualdade entre o homem e a mulher. Como aqui no Brasil nós fomos, entre aspas, sociabilizados depois, porque o Brasil foi invadido em 1500, há quem diga descoberto, eu digo invadido em 1500, a estrutura da sociedade, ela vem depois. Então, eu trouxe um documento para vocês de 1952. Vejam, essa perda do poder da mulher para o marido se torna soberano, ele é uma construção do século XVI, final, e fecha-se no século XVII. Até então, todos eram adultos, trabalhadores com suas potencialidades. Mas quando vem para 16 e fecha em século XVII, o homem começa a ocupar esse lugar de poder e autoridade e a mulher fica submissa. E aí, em 1952, eu comentar aqui para o Brasil, porque por causa desse processo nosso de exploração e construção social, em 1952 nós temos esse documento aqui, é um passaporte, que diz o seguinte: a portadora desse passaporte viaja autorizada por seu marido, José de Souza Marques, que também autoriza a regressar ao Brasil. Então, aqui no Brasil, muito tardiamente, em 1952, né, os avós de vocês já estavam nascidos, era quando a mulher ainda tem que pedir autorização ao marido para andar sozinha, né? Nesse período, os laços de linhagem se enfraqueceram. Nesse período, quando eu falo, volta lá para o século XVII, tá? E, paralelamente, o fortalecimento do poder do marido passou-se a valorizar os laços da família, a família moderna, né? Então, assim, o homem é o provedor, a mulher é a cuidadora, os filhos são amáveis. É a distribuição de papéis da família. Essa é a estrutura ideal. No século XVIII, processou-se a separação entre família e sociedade. Então, só no século XVIII houve um rompimento e houve uma separação entre espaço público e privado, enfatizando-se a intimidade familiar e a privacidade dos indivíduos da própria família. A saúde e a educação passaram a ser as maiores prioridades dos pais. Ficou do país aí, mas eu vou corrigir quando botar no Classroom, agora que eu vi o erro. E a igualdade entre os filhos também merece maior atenção, como a questão de civilidade. E isso é muito interessante porque a gente sente isso de uma forma muito prática. Exemplo, você que tem irmãos, você vai perguntar para os seus pais de quem você tem uma sensaçãozinha, você vai perguntar para os seus pais. Vocês gostam mais de quem? Vocês preferem quem? E os pais são enfáticos em dizer, eu gosto de todos por igual. Interessante é que vem desse reflexo histórico
da igualdade entre os filhos, porque são os mesmos pais, a mesma educação. E aí, por que há uma preferência? Por que há uma escolha? Não há, né? As mudanças da família medieval para a família do século XVII e para a família moderna se limitava às classes abastadas, ao povo rico. Eram eles que podiam transitar nessas oscilações familiares, porque o pessoal pobre só tinha tempo de trabalhar para sobreviver. Mas, a partir do século XVIII, essas mudanças de família abrangiam todas as camadas sociais. Lógico, baseadas em suas condições socioeconômicas, baseadas, mas elas podiam ser repensadas por todos. A partir da segunda metade do século XIX, o processo de modernização e o movimento feminista provocou outras mudanças na família e o modelo patriarcal passou a ser questionado. Então começou-se a desenvolver a família conjugal moderna. O casamento se dava agora por escolha, né? Por amor, por afeto, por entrosamento, por identificação, e não por acordos familiares, não por negócios, né? Não por dotes, né? Era por afeto. E aí superou-se a dicotomia, que dizia que podia se casar sem amor, né? Eram negócios, casamento era um acerto comercial. Então, quando foi no século XIX com o movimento feminista, foi quando se deu-se a oportunidade de casar por querer, não por interesse de outra pessoa, que é quase sempre o pai da jovem, né? E aí, amor e sexo, eles podiam caminhar juntos, porque sexo era entendido apenas como o momento para engravidar e ter filhos. Fora isso, ele não era questionado, né? Então, essa coisa foi superada. Amor e sexo podiam caminhar juntos. E as formulações dos papéis do homem e da mulher também foram repensados para o casamento. Então, será que só o homem podia trabalhar, a mulher não? Será que só a mulher podia cuidar da casa e o homem não? Será que só a mulher tinha a obrigação de criar os filhos, o homem não? Enfim, começam-se a formular-se os novos papéis, né? E a questionar esse poder soberano do homem, porque, como vocês viram, não era da nossa estrutura social, não foi uma coisa desde sempre, foi uma coisa estabelecida aos poucos, né? E cruelmente enfiada goela abaixo. A existência de traços da família patriarcal na família conjugal moderna persiste até o século XX. Aí, só 32 anos atrás, com a Constituição de 1988, a mulher e o homem são assumidos com igualdade de direitos e deveres na sociedade. Veja, legalmente, mas nós sabemos que nas nossas construções sociais nós vemos outras coisas, né? A igualdade às vezes não se dá, mas está na Constituição. Transformações da família. Maria do Carmo Brant de Carvalho, essa senhorinha aí, ela contextualiza o lugar da família na política social nas últimas décadas através de pontos, que são dois. Mas antes de eu falar dos pontos, deixa eu falar dessa senhorinha. Maria do Carmo Brant de Carvalho, ela tem uma experiência vasta, muito longa e muito sólida em assistência social, educação e habitação de interesse social. E hoje, no atual governo, ela ocupa o cargo de secretária da Diversidade Cultural do governo federal. Então, ela trabalha hoje com Regina Duarte, certo? Nesse governo vigente, que estamos sentindo aí na pele aí, suas oscilações ininterruptas, não é mesmo? E Maria do Carmo Brant traz 2 pontos sobre o lugar da família na política social. Primeiro, que as experiências em relação à família são possibilidades e não garantias. O contexto em que se vive a família, ele pode ser fortalecedor ou esfacelador de suas possibilidades e potencialidades. Então, quando a gente vê uma família, a gente pode gerar expectativas em relação a ela, de possibilidades. Tipo, olha, aquela é uma família, então eu entendo, talvez, que essa família tenha a possibilidade de ter uma casa bem estruturada, com filhos bem educados, na escola, com o pai trabalhando, a mãe trabalhando, com todos os móveis na casa, cômodos distribuídos. E aí vive-se num espaço de amor, de zelo, mas isso não é uma garantia de que vai ser. Vai ter família que vai ser assim, vai ter família que não vai ser assim, não é mesmo? Então, assim,
ela entende que a família, nessas últimas décadas, a gente tem que prestar atenção, porque isso desemboca no fazer do educador na escola. A gente tem que levar em consideração que o contexto familiar vai fortalecer quando essa criança, esse adolescente vai para a instituição de ensino, ou pode desestruturar a ideia da educação na escola, porque são configurações muito particulares, né? Cada um de um jeitinho. A segunda coisa é que é preciso observar a família no seu movimento de organização e reorganização. A família é um grupo social, cujos movimentos de organizar-se, desorganizar-se e reorganizar-se mantêm uma estreita relação com o contexto sociocultural. Então, lembre-se sempre, a família é uma mini-sociedade. Não é um negócio que a gente gosta de separar as coisas, né? A sociedade estatal. A sociedade, ela é estatal porque as famílias estão tal. Tá? Então, uma coisa não pode se desvincular da outra. Então, toda vez que você falar de sociedade, lembre-se sempre, sociedade é o macro dessa micro-sociedade, né? Desse reflexo da família. Tá? Então, a gente tem que entender que a família tem a sua forma de organizar-se, mas também tem de reorganizar-se, né? De rebelar-se. E tem também de desorganizar-se. Então, ela tem esse movimento baseado no que acontece macro na sociedade, mas também ela muda esse macro, certo? Durante os anos do boom econômico, né, a família pareceu descartável. Foi quando os Estados Unidos tornam-se potência mundial econômica. E aí a velocidade das coisas, né, a urbanização acelerada, o indivíduo deixa de ser chamado de indivíduo e passa a ser chamado cidadão. Por que ele passa a ser chamado cidadão? Porque ele começa agora a depender do Estado. O boom econômico foi uma subida maluca financeira, né? Então foi quando começou-se a dizer que possuir coisas traria uma felicidade. Então não adiantava ter uma família que se ama se não tem um carro, se não tem uma casa, se não tem uma piscina, se não tem eletrodomésticos de última geração, se não tem eletrônicos que você só falta ter vida própria, enfim. Ele diz, então a família, né, ela se torna descartável. Você pode ser muito bem sozinho se você tiver um trabalho e puder prover coisas para você desse trabalho. Apenas isso. Veja, isso faz parte do rolê. Mas nesse boom econômico eu dizia que só isso era o suficiente. Ter era o suficiente. E ter muito. Né? E aí você começava a ser chamado de cidadão. Você não era mais um indivíduo com suas individualidades, particularidades e subjetividade. Você era um cidadão. Você era como todos nós, passíveis de ter as coisas, porque trabalhávamos e tinha que trabalhar aceleradamente. Então tinha que virar noites trabalhando, tinha que ter horas extras, tinha que ir, né? E aí a gente não tinha mais essas chamadas sociabilidades comunitárias e familiares. O tempo em família foi reduzido a dormir e talvez fazer algumas refeições, mas não mais que isso. Nos anos 90, o welfare state deixou de ser terra firme. O que é o welfare state? É o estado de bem-estar. O estado de bem-estar, ele vinha dizer que o Estado ia te prover tudo, então fica de boas. Só que nos anos 90 percebeu-se que existiam coisas para além de bens. A família não era só ter as coisas que faziam a família ter estrutura, que a educação tinha avanços, precisava de algo mais, né? E aí, nesse contexto, criou-se um abismo econômico, porque o povo rico estava ok, tinha educação de qualidade, blá, 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 mas o povo pobre não tinha. Então o welfare state cai por terra porque o contexto de gente pobre ficou forte, né? A diferença social ficou gritante. E aí a rede de solidariedade e sociabilidade, partindo da família, ganhou importância na política social e na proteção social. E as sociabilidades sociofamiliares e as redes de solidariedade são condições de resistência e sobrevivência para as camadas pobres. A família, então, voltou a ser o foco de uma função socializadora e ela começou a ser convocada a exercer autoridade e definir limites para os filhos. Não fica aí fazendo o que tu quer, não. Vamos botar umas rédeas aqui. E aí propõe-se programas e serviços que ampliaram as oportunidades e estímulos no desenvolvimento infanto-juvenil e procurou envolver a família como parceira da escola, bem como a comunidade geral, porque não dá para separar.
se o teu filho se matricula na escola, você e toda a sua família vai para essa escola junto, porque seu filho vai levar tudo que ele vivencia na sua sociedade familiar, né? Então não dá para separar. Assim, a família retomou o lugar de destaque, onde ela é, ao mesmo tempo, uma beneficiária, ela recebe os benefícios dessa associação entre família, escola e sociedade. Ela também é uma parceira e ela também é uma mini prestadora de serviços de proteção e inclusão social. Ela é a ancoragem principal na socialização de seus membros e na garantia de vínculos relacionais que previnem o isolamento social. A família não perdeu o que lhe é essencial, suas possibilidades de proteção, socialização e criação de vínculos relacionais. E é essa condição que introduz como centro de políticas de proteção social neste final do século. Aqui Brant fala do final do século XX, nós estamos no século XXI, ok? Brant ainda lembra que a valorização da família não pode significar recuo na proteção social, que é uma prerrogativa do Estado. E ela conclui afirmando que a família ganha um lugar de destaque na política pública e nas novas tendências desse final do século. São desenhadas a partir da inclusão da família como parceira do Estado, da sociedade civil, da iniciativa privada, aliada aos processos de descentralização e de fortalecimento da gestão local. Então, nós não temos como ignorar o fato daquele aluno que dá, entre aspas, trabalho. A gente não pode ignorar que isso tem um reflexo de algum sinal, de algum sintoma da família. Tá? Então, e não só da família, mas onde essa família mora, onde essa família está inserida na comunidade, qual o poder aquisitivo econômico dessa família, certo? Então, vamos só rapidamente. A configuração de família. A família nuclear antigamente era uma relação heterossexual, e o pai saía para trabalhar, ele era o chefe, e a mãe trabalhava em casa, obedecia aos pais e cuidava dos filhos. E a média de filhos era 2,7 filhos por casal. Hoje, nós temos uma nova configuração familiar, que ela é diversa, né? Então, a gente até hoje leva em consideração que amigos que moram juntos são família, né? Então, família não é só laço sanguíneo, família não é só modelo heteronormativo. Então, nós temos que pensar nesse aluno também, nesse contexto. A criança ou adolescente que vem de uma estrutura familiar machista, como é que ela recepciona em sala de aula um aluno homossexual, né? Uma garota de família rica, como é que ela recepciona, como é que ela interage, né? Quais são os valores? Será que ela aprende a relacionar-se com garotas de classe inferior? As questões de estética, de beleza, como é que se estabelecem? Como é que se dá nos afazeres da escola a competitividade, as relações de poder? Então, enfim, as configurações de família se dão diversas e o fazer do professor está nessa diversidade, porque o professor também tem sua carga social, sua carga familiar, suas concepções de mundo. Então, como ele também vai enxergar esse grupo de alunos? Vai favorecer, não vai favorecer? Então, toda vez que vocês pensarem na praxis profissional de vocês, no fazer, não pensem só na legislação, não pensem só no conteúdo que tem que ser dado, mas também lembre-se sempre e tentem aplicar isso sempre nos estágios, enfim, tudo que vocês fizerem relacionado à educação, que nós temos um conjunto a ser levado em consideração e a família não pode ser excluída desse lugar, porque ela influencia, interfere, ela estabiliza ou desestabiliza fortemente as relações dentro de sala de aula, certo? A história do aluno anterior, de salas anteriores, né, de outros professores também tem uma repercussão quando ele chega até você. Então, lembre-se sempre de levar tudo em consideração, né? E saiba também que nós estamos nos configurando nesse novo fazer família, né? Ainda não estamos fechados e espero que nunca estejamos, porque nós somos múltiplos e diversos. Não é mesmo, peoples? Vai estar no Classroom esta aula maravilhosa, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente vai fazendo mais acontecer daqui para frente. Cheiro!